Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h04, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM e para a nossa entrevista número 946, já está aqui na nossa bancada o Caio Simões Balarim, pós-doutorando da Unesp, associado ao Centro de Pesquisa em Biodiversidade e Mudanças do Clima. Caio, bom dia. Bom dia. Satisfação em tê-lo aqui, viu? Muito prazer estar aqui com vocês também. Caio, pesquisa em biodiversidade e mudanças do clima. São temas bastante atuais, bastante presentes e o pessoal tem levado isso tudo a sério, no seu entender, Caio? Eu acho que sim, eu acho que não à toa esse centro, né, é o maior centro hoje em dia que recebe financiamento da Agência de Fomento da FAPESP, dado a iminência do tema, né? Acho que é um tema muito importante nesse momento e por conta disso acho que esses centros têm sido referências dentro do estudo dessa temática e acho que a gente faz parte de um negócio que chama CEPID, que é Centro de Estudo, Pesquisa, Inovação e Divulgação. Então, não só estudar, mas divulgar hoje em dia tem sido algo muito importante. E por isso que teve a criação desse centro e a divulgação é uma interface muito importante entre a ciência e a sociedade para que a pessoa que não está dentro da academia se conscientize da importância dessa temática. Né? O principal é você mapear, monitorar a biodiversidade, mais ou menos isso, Caio? Sim, eu acho que tem duas frentes. Primeiro é você diagnosticar. Como é que está acontecendo? O que está acontecendo com a biodiversidade frente às mudanças climáticas? Mas também não só diagnosticar, mas também inferir o que pode acontecer no futuro e propor soluções. Eu acho que o diagnóstico ele já foi uma fase importante da ciência, mas agora a gente com novas ferramentas que a gente consegue prever, antecipar as alterações na biodiversidade, é importante que a gente ofereça soluções. Qual que é o papel do ciclo nisso? O papel do ciclo não, como é que é esse ciclo? Porque a mudança climática causa mudança na biodiversidade. Aí a mudança da biodiversidade também causa mudança na condição climática. Em que pé que a gente está nesse sentido, na sua avaliação, como é que é esse ciclo? De fato, você tem toda a razão, é retroalimentado, né? Então, se a gente perde diversidade, a gente perde serviços ecossistêmicos, né? Que são os serviços que a própria natureza presta para a humanidade. Então, regulação do clima, oferta de insumos. E quando a gente perde a biodiversidade, naturalmente a regulação do clima fica desbalanceada. Isso volta para a biodiversidade, desregulando então os sistemas ecológicos. Porque imagine que a gente tem perda de floresta, daí aumenta o clima, daí anfíbios, aves, plantas, elas vão ser mais afetadas por essa alteração no clima. Novamente vai perder mais biodiversidade. Então é retroalimentado, sim. Você esteve recentemente participando de uma pesquisa, inclusive, de preservação das árvores na Amazônia, né? Sim. A importância, porque desde criança, e olha, para voltar, quando eu era criança, sempre se falou, a Amazônia é o pulmão do mundo. Ela continua sendo o pulmão do mundo? E até que ponto estão deixando esse pulmão enfraquecido, Caio? É o seguinte, a Amazônia, a gente tinha a Amazônia como o pulmão do mundo por conta, né, da fotossíntese. Hoje em dia a gente sabe que existem outros ecossistemas que fazem bastante essa troca gasosa e não necessariamente a gente entende ela hoje em dia como o pulmão do mundo, mas ela é a reguladora do clima, porque a floresta amazônica ela transpira mais que os oceanos. Então, por conta de gradiente de pressão, ela traz água do oceano para o Brasil. O Brasil, a água chega, bate nos Andes e traz chuva para o Cerrado, por exemplo. Então, se a gente pegar na latitude global, onde está localizado o Cerrado, no mundo inteiro é deserto. Só no Brasil que é um sistema que não é desértico. Isso por conta da Amazônia. E essa influência da Amazônia, que é por conta dos rios voadores, desse gradiente de pressão que a gente chama de bomba biótica, ela regula o clima em outras regiões do mundo que a gente sequer imaginaria que regulasse.
Então, o estudo da Amazônia na Amazônia é muito importante por conta dessa regulação climática, mais do que necessariamente o controle, a fixação de carbono. A gente sabe hoje em dia que existem outros ecossistemas que trabalham também fixando carbono, inclusive o cerrado. A gente imagina que o cerrado não é um ecossistema que regula a fixação do carbono, mas sim, ele regula especialmente pelo compartimento subterrâneo. Mas o importante da Amazônia é a regulação climática. E o desmatamento, garimpo ilegal, tudo isso você percebeu, né? Sim. Aquela região, né, do Mato Piba, né? A fronteira agrícola ela tem tirado bastante parte da Amazônia. E isso é bastante perigoso, porque é uma dos ecossistemas mais preservados do mundo, dado a sua dimensão territorial, né? E a gente consegue pensar em alternativas para isso, porque, por exemplo, aqui no sudeste brasileiro, a gente tem monoculturas. As monoculturas, elas têm um papel importante como uma floresta de biodiversidade maior. Há alternativas para a gente recuperando isso? Como é que é o seu ponto de vista nesse sentido? Olha, eu vejo que primeiro é um esforço que a gente tem que ter de preservar o que já existe. Isso é uma coisa muito importante. Então, não aumentar o desmatamento. A gente já desmatou bastante e hoje a gente tem tecnologia para conseguir produzir alimento, insumos, com a quantidade de terra que a gente dedica para isso. Então, o primeiro ponto é preservar. O segundo ponto é pensar em alternativas mais amigas do ecossistema, em consórcio com essa produção. Então, em ecossistemas florestais, sistemas agroflorestais. Então, a gente consegue produzir mantendo parte da floresta ou mantendo uma diversidade que seja amigável para os organismos e que trabalhe melhor na regulação climática. E também, por exemplo, manter reservas indígenas, territórios indígenas é muito importante. A gente vê que eles fazem uma zona de tampão onde eles estão, as matas são muito mais preservadas. Então, todas essas atividades em concomitância são muito importantes. Eu assisti uma entrevista essa semana com o físico e pesquisador Paulo Artacho, né? Lá no Roda Viva? No Roda Viva. E ele falou um negócio bastante importante, que você não precisa ser pesquisador, a pessoa mais humilde vai entender. É mais fácil você antecipar e preservar do que você tentar reconstruir o estrago. Até economicamente. Se você preservar, evitar que esse estrago aconteça, tomando as medidas legais, preservando tal, porque depois, olha, destruiu por causa do desmatamento, as mudanças climáticas que estão aí, a gente vai ter muitas novidades ao longo de 2026 ainda, né? E ele falou isso e é uma realidade, não, Caio? Sim, é uma realidade. Assim, para ecossistemas florestais, que é o caso da Amazônia, a gente estima, é uma estimativa, tá? Que demande de 25 a 40 anos para que a gente consiga restabelecer uma floresta que foi retirada. Entendi. Porque o processo de sucessão ecológica, né? A gente vai plantar uma árvore, imagine uma árvore emergente da Amazônia com seus 40 metros. Quanto tempo ela vai demorar para plantar e chegar aos 40 metros, estabelecer todo um dossel, que a gente chama, uma estrutura vertical com dossel, subbosque, a parte, a serrapilheira, que tem um papel muito importante também na biodiversidade, que são as folhas que caem, os bichos aderidos ao solo. Então, de fato, é melhor prevenir do que remediar. Sabe, é um sentimento que eu tenho, não tem fundamento nenhum, científico. Mas, para mim, a Terra é um organismo vivo, tá? E nós somos seres vivos. Vivemos uma simbiose ali, correto? Era para ser pelo menos dessa forma. Sim. Só que quando a gente passa a quebrar, né, esse equilíbrio simbiótico, que chama? Nem sei se seria essa palavra, mas um começa a tentar se defender do outro. A Terra, quando ela provoca, vamos dizer, esses desequilíbrios climáticos, tudo mais, eu penso, minha opinião, é que a Terra, como um organismo vivo, ela está tentando se defender de nós, humanos, que estamos agredindo ela em demasia, tá? Acho que, às vezes eu penso que até as próprias epidemias, Godinho, é uma manifestação do próprio organismo Terra tentando equilibrar um pouco. Olha, vocês estão tendo
não é só uma questão de crescimento populacional descontrolado. As pessoas que estão chegando não estão tendo um cuidado comigo. Então eu preciso equilibrar um pouquinho isso daqui. Isso é uma coisa que eu tenho comigo. A terra, ela respira, ela vive, tá? E ela se comunica conosco, mas que a gente às vezes não consegue entender o que ela está tentando nos dizer. Mas ela tá cansada, não tá? Tá, assim, você tem toda a razão. Naturalmente, quando a gente, vamos dizer assim, em termos mais simples, a gente machuca o ambiente, existem consequências. Desde o século XVIII tem um pensador que ele é o Malthus, a teoria malthusiana, ele fala que a população humana está crescendo muito maior do que a Terra consegue prover de recursos em termos de como que a gente vai bancar? A gente precisa comer, a gente precisa, né? E quando a gente vai avançando, né, a expansão humana no meio ambiente preservado, naturalmente uma das principais consequências é o surgimento de novas pandemias. A gente acha que crescer é o caminho. Ontem eu estava conversando com uma amiga, Márcia, e ela falou assim, então, olha, Botucatu precisa crescer? Precisa. Mas a gente não precisa ser uma Bauru, uma Rio Claro, porque daí a gente vai deixar de ser Botucatu. Sabe aquela Botucatu que a gente consegue conviver com ela numa simbiose quase que perfeita, onde a gente se conhece, onde a gente convive, onde a gente tem um equilíbrio, né? Ainda que precário com a nossa mata, com a nossa natureza, com a nossa coisa, e que se a gente se tornar uma Sorocaba, a gente deixa de ser Botucatu, aquela Botucatu que a gente gosta. Não, com certeza. E Botucatu ainda tem um papel muito importante, não é que não, né? Vamos crescer, mas vamos crescer de uma forma consciente, de uma forma responsável, de uma forma que crescer, você cresça também por dentro, não só para fora, né? Sim, a Botucatu ele tem uma importância regional muito importante porque ela é zona de recarga do aquífero, né? E tem associações aqui em Botucatu trabalhando bastante nessa ideia de como que a gente pode manter um crescimento adequado em Botucatu sem que se expanda muito territorialmente, porque a gente está perdendo área de absorção de água. Isso é uma consequência muito curiosa, porque como a gente é zona de recarga, o crescimento aqui em Botucatu desenfreado, ele pode ocasionar falta de água em outras cidades mais para o interior de São Paulo. É quanto nós queremos crescer, qual velocidade, para onde queremos crescer. E você falou do aquífero, foi citado o aquífero, que eu ainda hoje citei, que Botucatu precisa se descobrir em seus valores humanos, né, nos seus potenciais. E a pessoa falou o seguinte, olha, muito disso que Botucatu é uma cidade que cria, né, não só que crê, vem um pouco dessa energia desse aquífero. Existe uma energia, porque a água é vida também, né? Uhum. Se nós temos aqui um aquífero que acho que, não sei se é a base dele, mas é um local importante de captação, eu acho que é um local que também produz uma energia muito bacana, né? Assim, em termos de captação de água, Botucatu tem um papel gigantesco no estado de São Paulo e para manutenção do aquífero, porque você pensa em Botucatu e nos sedimentos que tem em Botucatu, na própria região, o que a gente tem mais em cima é basalto, que é impermeável. E daí Botucatu ele está em cima da cuesta. Aqui embaixo, no fronte da cuesta, se revela outras zonas de sedimento. E no passado isso aqui era um deserto. Então é uma parte arenosa embaixo do basalto que serve como uma esponja. Então só nesse fronte da cuesta que a água passa e consegue infiltrar. Então a gente está como que sugando a água para dentro do aquífero. E outras regiões, outras cidades, elas estão só em cima do basalto e não tem nenhuma face expondo outros sedimentos mais antigos que possa captar essa água. Então, nessa linha, nós não deveríamos receber, assim, não digo um tratamento, mas uma visão diferente dos governos. E aqui deveria ser, tipo assim, um parque nacional do aquífero, alguma coisa nesse sentido, que pudesse ser feito, que nem você é um estudioso, um estudo, e não só ficar também no papel, passar do papel para a prática realmente, falar, olha, aqui tem que ser uma reserva nacional, um parque nacional, não sei, alguma coisa nesse sentido, para que nós pudéssemos ver com mais responsabilidade o fato de nós estarmos no aquífero. Sim, eu creio que assim, no Brasil a gente tem uma legislação muito forte, apesar de às vezes não ser muito bem aplicada. A gente tem o SNUC, que é o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que ele é referência mundialmente. E ele divide a proteção das áreas em duas partes: a proteção integral e o uso sustentável da área. Botucatu naturalmente é uma cidade, então acho que proteger integralmente, pegar uma área e cercar, por exemplo, é mais complicado. Mas sim, eu acho que Botucatu ele poderia ter áreas estratégicas que fossem de uso sustentável, e isso teria uma legislação mais rígida. Nós não temos isso hoje aqui por na exemplo, nossa região. A criação de condomínios. Nós temos a APA, né? A Área de Preservação Ambiental. Mas é pouco, ou não? Eu acho que deveria ter mais. Deveria ter mais. E algumas regiões, ela passarem a ser um pouco mais... ter uma restrição um pouquinho maior para o uso da terra. Então a gente vê muitos condomínios surgindo aqui em volta de Botucatu, né? Em volta do centro. Eu não vejo problema de surgir. Eu acho que é o seguinte: deve haver um espaçamento, talvez, entre um e outro. Tá? Não todo mundo coladinho, né? Todo mundo junto e misturado ali. Quer dizer, vamos crescer, mas é o seguinte, olha, entre um e outro nós vamos ter 2, 3, 4 quilômetros, sei lá, e nisso não se faz nada. É isso que eu imagino, um crescimento sustentável, um crescimento responsável, e de forma que a gente possa pensar numa Botucatu além da nossa existência aqui. Porque é muito fácil eu pensar Botucatu enquanto eu estou aqui. É muito fácil, né, Godinho, você pensar Botucatu enquanto você vive aqui. Muito difícil a gente pensar Botucatu futuro, para além da nossa existência, quer dizer, o que nós vamos deixar, não estou dizendo mais nem para netos, estou dizendo para tataraneto, e depois tataraneto vem o quê? Nem sei o que vem depois do tataraneto. Para as próximas gerações. Para as próximas gerações aí. É nessa Botucatu que eu gostaria de ter mais gente pensando. Uma coisa que é interessante que dá para pensar também é para os loteamentos, por exemplo, é pensar que cada loteamento ainda pode ter uma área que não é impermeável. Então você pegar um loteamento um pouquinho maior, mas que parte desse loteamento ele seja ainda terra, não seja impermeável. Isso já ajuda. O calçamento, né? Em vez Exatamente. de pôr asfalto, vamos por aqueles que, sei lá, aqueles quadriculados, não sei como é aquilo, que peneira. Alguma estratégia de engenharia, junto com engenheiros ambientais, florestais, biólogos, conseguem planejar também uma forma de mais amigável de expansão territorial. Mas é sempre uma grande disputa, né, Caio? Não sei do seu ponto de vista, porque ao mesmo tempo que todo mundo sabe que é preciso preservar, tem um grupo que precisa expandir, que são os loteadores, que são as pessoas que exploram a questão comercial na expansão de uma cidade. No seu ponto de vista, há um entendimento entre esses dois grupos? O que precisa melhorar para que o empreendedor consiga crescer e fazer o seu negócio ser rentável, mas também que a cidade possa segurar isso de uma forma que o que o Lou falou aqui, que as nossas futuras gerações tenham uma cidade preservada. Eu acho que precisa ter conciliar esse estudo ambiental bem detalhado, entender de que o crescimento ele pode ser menos prejudicial do que em outras áreas, e naturalmente acho que Botucatu é uma cidade que tem crescido muito e com uma velocidade muito rápida, uma cidade que tem virado gradativamente uma referência, eu vejo aqui no interior de São Paulo, né, no centro-oeste paulista, mas é isso. Tem o outro lado da moeda, que é uma região muito importante, como zona de recarga do aquífero, uma zona de ecótono do Cerrado e da Mata Atlântica. Tem ainda bastante região, áreas preservadas, então, assim, precisaria conciliar. E até voltando para a questão, tema central da entrevista, que é a biodiversidade e mudança climática, se a gente trazer para a nossa realidade, Botucatu tem realmente uma biodiversidade riquíssima, até pelo encontro da Mata Atlântica com o Cerrado. Poucos lugares têm. É uma transição de Mata Atlântica para Cerrado. Embora o Cerrado a gente vê cada vez menos. Temos um remanescente que é a floresta estadual, que é uma área muito pequena. Quando a gente fala floresta estadual, parece que a gente tem uma área muito grande de cerrado aqui em Botucatu. Mas para quem conhece, é uma área minúscula, do meu ponto de vista, minúscula. Mas ainda temos alguns fragmentos, principalmente em áreas particulares. A floresta estadual é uma área pública. É possível notar já a mudança climática nesse sentido aqui na cidade? Porque a gente sempre fala, né, Márcio? Antigamente fazia frio, agora a gente não vê mais frio. De que forma isso está impactando a realidade de Botucatu? Não sei se você
colocou isso no seu estudo também? Olha, eu trabalhei na Floresta Estadual de Botucatu, fiz todo o meu doutorado lá. E realmente é uma área muito pequena, mas curiosamente uma área muito rica, de cerrado, assim, uma área referência. Existem professores de fora, inclusive, que vêm visitar essa área. E sobre a resposta às mudanças climáticas, é difícil da gente observar a olho nu, porque os processos eles são mais longos. E, infelizmente, o que acontece acho que é um problema não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Talvez em outras regiões no mundo, como na Europa, nos Estados Unidos, eles tenham programas de monitoramento a longo prazo, mas aqui a gente não tem. Há uma certa descontinuidade. Então, vou dar um exemplo. No meu doutorado, eu trabalhei durante cerca de 2-3 anos lá na Floresta Estadual de Botucatu. Uhum. A minha bolsa acabou, eu fui para outro projeto e ninguém deu continuidade. Se a gente tivesse dado continuidade por mais 10 anos, naturalmente a gente conseguiria ver algum indício mais forte do efeito da mudança climática. Então, por exemplo, uma espécie que passou a deixar de existir ali, ou a invasão de uma outra espécie que se dá melhor, uma espécie exótica, uma gramínea da África, que é usado para pastejo, né? Que ela dominou o sistema, mas em curto espaço de tempo é bastante difícil. Em Botucatu a gente tem um trabalho a longo prazo, na Edgard, isso é muito legal, um projeto de restauração que tem lá seus 25 anos. E o centro que eu faço parte tem em Tirapina, uma área de estudo e monitoramento também que existe há bastante tempo. Esses estudos a longo prazo são mas muito importantes. E daí o que a gente precisa? De cientistas, de jovens que deem continuidade, né? Então, é um doutorando que sai, entra outro mestrando, e lá vão seus 15 anos, 20 anos, para que a gente tenha uma dimensão um pouco mais palpável do que é esse efeito. Porque em 3 anos é difícil a gente ver um efeito assim, muito drástico, que a gente consiga diagnosticar, olha, tá muito complicado mesmo. As espécies que estão lá nos seus 3 próximos anos provavelmente estarão lá. Agora, a longo prazo a gente já não sabe. E o impacto de tudo isso também com relação à nossa fauna, né? Que você deve ter observado, né? A gente divulga aqui, nós estamos em Botucatu, no interior de São Paulo, a gente divulga aqui percebendo que algumas espécies estão literalmente desaparecendo por causa de desmatamento, garimpo irregular, e você percebe isso também, né, Caio? Sim, percebe. Com animais, novamente, assim, a longo prazo é mais fácil de você identificar, mas a gente percebe, sim, eu trabalhei muito com beija-flor, então você deixa de ver alguns beija-flores que são mais raros, você acaba vendo mais os mais comuns, abelhas, esses animais que às vezes a gente conhece pouco. Então, por exemplo, no meu estudo, no doutorado, eu trabalhei com 52 espécies de abelha. A gente nem imagina. Quando a gente pensa em abelha, a gente pensa na abelha amarelinha e preta, que nem é nativa, a mamangava, que é a pretinha, e a abelha sem ferrão, que o pessoal tem, né? Às vezes tem os meliponários. De resto, mas existe uma diversidade enorme de abelha e a gente nem tem conhecimento. Então, para muitos desses organismos, o desaparecimento a gente nem vai dar conta. Que a gente tem um termo que a gente chama de espécies bandeira. Então, por exemplo, o lobo-guará é uma espécie que todo mundo tem o seu carinho, né, da região de Botucatu, porque é uma região de cerrado, a onça-parda. Agora, e os outros? Os insetos que a gente mal identifica, algumas aves que não são tão bonitas, mas tem visualmente, assim, para o olho humano, mas tem um papel importante no ecossistema, como dispersar sementes, controle de insetos, inclusive para as plantações ao redor, por exemplo, da FEB. Então, esses bichos a gente acaba deixando de ver e muita gente não percebe. Uma baita reflexão, Márcio. E aqui eu vou trazer imaginando enquanto o Caio está falando aqui, 2 situações que um pouco antes da entrevista e no começo da entrevista. Ele disse aqui, a informação, a divulgação é muito importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente que, quando a gente fala sobre o papel da universidade, os programas de mestrado e doutorado, diz, isso é gastar dinheiro à toa, a gente não vê nenhum resultado. E olha aqui a reflexão.
E aí a gente volta um pouquinho antes da entrevista, quando a gente falou de um corte na Unesp, um investimento na Unesp, que passa 180 milhões para 2026. Um corte orçamentário, um repasse de ICMS pelo governo do estado. Então aí a gente falou aqui, ó, suspendeu concursos para professores, docentes, para técnicos administrativos, mas e para pesquisa? Você acha que não vai ter corte? Não tenho dúvida. Então assim, quanto menos pesquisa a gente tiver, mais a gente conhece o nosso passado e pode planejar o nosso futuro. Então uma baita de uma reflexão, né, além das informações que o Caio trouxe, para a gente pensar, para a gente cobrar nossos governantes, lembrando que 2026 é ano de eleição. Então a gente tem em mente o quanto representa o estudo, quanto representa programas de doutorado, programas de mestrado para o nosso futuro. E a gente lamenta, baseado em tudo isso que o André falou, a gente lamenta o seguinte, que pesquisas, eu já falei aqui, desde quando a rádio começou em 2024, que a maioria da população passa de 70%, de 80%, se preocupa com o aquecimento global, com mudança climática. Acha que isso é tudo coisa da imprensa e tudo, e está acontecendo. A gente vai ter um fenômeno El Niño, que até hoje é uma interrogação, nós estamos aqui no dia 3 de junho, é uma interrogação do impacto que ele vai ter. Esse ano acho que vai ser complicado. Então, Vai algumas pessoas... Vai pegar pesado esse Eu ano. acho que vai vir pegar. forte. E aí a gente percebe o seguinte, que a maioria da população não está preocupada com isso. E sabendo, baseado em pesquisas, que mais de 70% de tudo que aconteceu, aquecimento global, mudanças climáticas, tem a mão do homem nisso tudo. Sim. Tudo que aconteceu de ruim, né? Como mudar isso? Entrevistas como essa, que o Caio está aqui, é o objetivo do Primeiro Jornal, para a gente tentar conscientizar uma parcela da população que possa fazer a sua parte no seu dia a dia. É fundamental que a gente consiga mudar a cabeça das pessoas, da gente preservar o que tem de mais importante, que é a nossa biodiversidade, que é a nossa natureza, que é o nosso meio ambiente. Sim, eu acho que hoje em dia, gradativamente, a faculdade ela sempre foi um centro de pesquisa de base, mas ela tem se preocupado muito mais em divulgar. E como que a gente consegue fazer essa transição de linguagem mesmo, do que se pesquisa, porque às vezes é uma linguagem muito específica, para o público. Então, por meio de entrevistas, como a gente está fazendo agora, por meio de vídeos, então as redes sociais hoje em dia têm sido muito importantes, por meio de palestras abertas. Então, por exemplo, numa pesquisa de base, ela pode colocar diversos números que não ficam muito inteligíveis para a população. Mas, a partir desses dados, com a divulgação científica, a gente consegue converter esses números em um valor um pouco mais palpável. Então, falar, olha, vai aumentar 1 grau na temperatura. Muita gente vai falar, nossa, 1 grau. Representa, né? Se tá 22, 23, não vai mudar nada no meu dia. Agora, se você converte e fala, olha, esse 1 grau vai aumentar o preço do tomate em tantos %, isso já é um valor um pouco mais palpável para a população. A pessoa vai entender um pouco melhor, né? Exatamente. Ô Caio, já no finalzinho, tem aqui uma mensagem do Danilo que eu acho muito legal pra gente encerrar a entrevista, Ellen. Mandou um pensamento aqui, né? Ele falou, bom dia a todos, um provérbio indígena. Só quando a última árvore for derrubada, o último peixe for morto e o último rio for poluído, é que o homem vai perceber que o dinheiro não se come. É verdade. Essa é uma realidade, é um grande provérbio indígena esse. E só para comentar então o comentário do Danilo, fazer um comentário sobre o comentário do Danilo, é que não precisa nem tirar a última árvore. Hoje em dia, a gente, na Amazônia, por exemplo, muitos pesquisadores trabalham com um negócio que chama tipping point, que é um ponto de curvatura que a gente não consegue mais voltar. Então, existe um determinado cálculo que a gente faz que, se a gente tirar tantos % da mata, não vai conseguir voltar mais atrás. Então, não é perder até a última árvore. Se a gente perder, vou dar um exemplo, eu não me lembro os números agora, o valor, mas se a gente perder 30% da Mata Atlântica, da floresta amazônica, já não consegue mais voltar. Porque ela já chegou num estado, um ponto de não retorno. De não recuperação. De não retorno. Porque ela mesmo não vai conseguir se retroalimentar. Eu tenho uma dúvida minha, curiosidade, vai. Porque eu achei, a gente vê tanta coisa na internet, a gente não sabe o que é verdade, porque se cobrissem o deserto do Saara com placas solares para poder gerar energia,
a floresta que ia sofrer, porque ela depende de nuvens de areia que vem do deserto e aquilo ajuda traz um tipo de um adubo para poder aflorar. É verdade? É verdade, é verdade. Olha como o mundo é um organismo vivo que ele tá. Ô Márcio, nós estamos falando do deserto do Saara, que está a milhares de quilômetros do outro lado do oceano. Querido, o vento traz aqueles nutrientes que é nutrientes para a floresta amazônica. É isso. Quer dizer, a floresta amazônica precisa do deserto do Saara. E o deserto do Saara precisa da floresta amazônica. É tudo integrado. Então, é tudo integrado. Identificaram a areia do Saara aqui dentro que ele falou ali, ó, na Amazônia. A humanidade precisa do aquífero que está aqui embaixo e nós estamos aqui como guardiões desse aquífero e muitas vezes não temos essa consciência de um todo, porque nós não somos uma coisa só, né? Nós somos um pouco de todo mundo, né? E todo mundo é um pouco da gente. Exato. Eu sou você. Caio, muito obrigado, viu? Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite aqui. Obrigado. Nós conversamos com o Caio Simões Ballarin, pós-doutorando da Unesp, associado ao Centro de Pesquisa em Biodiversidade e Mudanças do Clima. Muito obrigado e disponha sempre da gente, viu? Muito obrigado, foi um prazer estar aqui, sempre que convidar vai ser um prazer voltar. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.